expressivo da minha adoração. Eu queria abordar com os irmãos 3 aspectos desse altar. Um eu já falei ontem e não será o foco dessa noite. E é claro, nós gastaríamos muitas reuniões para tocarmos nesse primeiro foco, que eu quero só passar por ele brevemente. Quando o povo de Deus retornou para a Babilônia, eles levantaram, segundo o capítulo 3, o altar em primeiro lugar. Qualquer tipo de povo, de pessoal que saísse nessa viagem, liderados por alguém com um mínimo de entendimento sobre essa peregrinação, sobre o significado disso, né? Com um mínimo de bom senso, esse líder, quando chegasse em Jerusalém com esse povo, diria assim: vamos nos proteger. Nós somos uma cidade assolada, exposta às feras, exposta aos inimigos. Vamos começar restaurando os muros. Esse seria o lógico. Mas esse povo voltou para Jerusalém e restaurou primeiro o altar. Muito impressionante. Porque, como eu disse ontem, eles tinham convicção que se eles tivessem uma relação correta, acertada com seu Deus, baseada no altar, porque é o único lugar onde essa relação pode se basear, depois nós vamos ver o significado espiritual disso, então eles estariam protegidos de todos os seus inimigos. O texto do capítulo 3, verso 3, frisa esse aspecto. Por que você acha que o Espírito Santo deu essa nota aqui? Você não crê na inspiração verbal da Bíblia? Então você tem que saber que tem um propósito, quando o Espírito Santo diz assim: firmaram o altar sobre as suas bases. Esdras 3:3. E, ainda que estavam sob o terror dos outros povos. Você acha que essa frase foi posta à toa aí? É para que nós vejamos que aquele povo, com a sua relação acertada com Deus, eles não precisavam temer o terror dos outros povos. Irmãos, há um tipo de ensino no meio do evangelho de hoje que é diabocêntrico, não é? Parece que nós estamos num campo de batalha, nós precisamos aí do nosso vencedor celestial, Jesus, para que nós abramos o peito, então entremos no reino do diabo e conquistemos o reino dele. Mas a Bíblia diz que esse reino é um reino absolutamente vencido pelo nosso vencedor. E segundo Efésios 6, a nossa única posição é manter terreno. Nós não temos nada para conquistar. Tudo ele já conquistou. Efésios 6 diz assim: permanecer firmes. Depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos, e descreve toda aquela armadura. Capacete, a couraça, sandálias, etc. Não é? Então esse terreno já foi absolutamente conquistado. Eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Então hoje, irmãos, os nossos olhos se voltam para Cristo, para habitar nele, para permanecer nele. Porque resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É um reino vencido. Então, quanto engano há, né, no meio desse cristianismo de hoje com relação a esses assuntos. E quanto precisamos retornar à palavra. Até na tipologia nós estamos vendo isso. Não é? Então, irmãos, o capítulo 3 de Esdras, no versículo 3, diz que ainda que estavam sob o terror dos povos, ofereceram holocaustos ao Senhor. Sacrifícios. Muito importante. 3 aspectos do altar que nós precisamos abordar. Primeiro lugar, já vimos ontem, o altar no Velho Testamento sempre tipifica a cruz no Novo Testamento. Algum de nós tem dúvida disso? O altar no Velho Testamento é a figura da cruz. É ali que os sacrifícios são oferecidos. Aquele sangue oferecido ali representa, é tipológico, representa o sangue do nosso Senhor Jesus, que foi oferecido na cruz do Calvário. Então, irmãos, a primeira e mais fundamental lição para nós tirarmos aqui é que se a igreja de Deus, a casa de Deus, ela não tem os olhos fixos na glória da pessoa e glória da obra de Cristo, no que se refere à experiência, os irmãos me entendam bem aqui, para que não deturpem o que está sendo falado. Na prática, na experiência, nós deixamos de viver como igreja. Na prática e na experiência, nós perdemos a realidade espiritual da igreja. Nós podemos ficar com a realidade nominal, mas nós perdemos a realidade espiritual. Porque a igreja tem um só foco, um só centro. O nosso Cristo. Então, o primeiro aspecto de Esdras 3:3, o altar. A expiação,
objetiva, consumada na cruz do Calvário. Irmãos, esse é um assunto inesgotável. Nós estaremos aqui até a nossa morte ou até que o Senhor venha, nadando na praia, felizes, né? Como crianças. Praia maravilhosa, mas nadando na praia. Porque as riquezas de Cristo são insondáveis. Não é? O grande apóstolo Paulo, arrebatado até o terceiro céu, que ouviu coisas inefáveis, que não é lícito ao homem referir, quando ele fala sobre essas revelações do Senhor, ele se vê perdido. Não é? E quando chega então no livro de Efésios, ele diz assim: eu fui enviado, o menor de todos os santos, para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Né? Então, irmãos, o altar, em primeiro lugar, nós temos que começar por aí, fala do valor, do significado, da glória da pessoa de Cristo e da obra de Cristo. Pessoa e obra andam juntos. Eu decidi nada saber entre vós, senão há Cristo, pessoa, e este crucificado. A cruz sem Cristo é vazia. E Cristo sem a cruz não é Cristo. Quando você lê o livro de Lucas, há 7 menções em Lucas, que diz que o Senhor Jesus demonstrava no semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Porque o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ele poderia ter curado enfermos, expulsado demônios, restaurado a saúde de diversas formas, e todos após a sua morte iriam sadios, entre aspas, para o inferno. Não é? Mas o grão de trigo veio para morrer, para nos libertar da alienação, não é? Para entrar ali, de alguma maneira, no império das trevas e arrancar, como que das mãos do diabo, aquelas chaves, pelo direito que ele tinha de ter cumprido como homem perfeito toda a justiça de Deus. Quando, de alguma maneira, irmãos, a morte engoliu Cristo, é como o peixe que engoliu Jonas. O Senhor Jesus causou um problema tremendo para a morte. Porque a morte retém tudo que é tocado pelo pecado. Tudo que o pecado toca, a morte tem direito. Mas quando o Senhor Jesus entrou na morte, ele não tinha pecado. Então a morte passou a ter um grande problema. Entrou na morte alguém que não tem pecado. Então a morte, como diz Pedro naquela pregação em Atos, os grilhões da morte não puderam retê-lo. Porque ele não tem pecado. A morte só segura o que tem pecado. Ele não tem pecado. Então a palavra diz, Pedro, citando aquele salmo, não permitirá que o seu santo veja corrupção. Então quando ele ressuscita, Pedro diz assim: esteja absolutamente certa, toda a casa de Israel, que esse Jesus que vós crucificais, Deus o fez o Senhor e o Cristo. Então, irmãos, a igreja olha para ele, e só para ele. Quanto mais nós olhamos para Cristo, mais nós temos a igreja. Quanto mais nós olhamos para a igreja, mais nós temos trevas. É como a lua e o sol. A igreja não tem luz própria. Se você pregar a igreja, você vai ter sofrimento. Se você pregar Cristo, você vai ter a igreja. Todas as vezes que a lua ocupa a frente do sol, você tem trevas na terra. Mas todas as vezes que a lua reflete a luz do sol, você tem luz na terra. Então, irmãos, o altar em primeiro lugar, porque Cristo é o centro do propósito de Deus, do coração de Deus, da vida cristã, da mensagem cristã, né? O altar. Então, esse assunto tão inesgotável, tão tremendo, quem sabe no domingo, se o Senhor permitir, nas 3 reuniões de domingo lá no templo, nós poderemos estar enfocando mais das glórias de Cristo nesse aspecto. Mas hoje nós precisamos avançar para o segundo aspecto, porque nós estamos colocando ênfase no nosso contexto aqui, que estamos examinando, o contexto, a ênfase na casa de Deus e não no Deus da casa propriamente. Nós estamos falando da casa de Deus, não é? Então vamos olhar o lado subjetivo da cruz. O lado objetivo, então, é a obra de Cristo. Aquele lugar que ele pisou sozinho. A pessoa gloriosa que fez uma obra gloriosa. Então agora vamos vir para cá. O lado subjetivo da cruz. Nós vamos entender então que para que nós tenhamos a realidade espiritual da igreja, nós não precisamos só da obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. Essa obra foi perfeita, ela é intocável. Mas nós precisamos de algo mais. Não porque a obra foi imperfeita. Cuidado com o entendimento, irmãos. Nós precisamos que a partir dessa obra perfeita e consumada, algo seja realizado em nós. A obra é perfeita, mas nós somos imperfeitos. Então há um trabalho da cruz a ser realizado em nós. Então vamos dar uma olhada nesse trabalho da cruz. Irmãos, eu creio que em primeiro lugar,
nós precisamos compreender que a Bíblia traça de uma maneira muito clara o que nós podemos chamar de caminho da cruz. O Senhor Jesus disse assim, para aqueles que já pertenciam a Ele. Então nós podemos dizer que eles já eram igreja de Deus, né? Assim como nós, discípulos, pertenciam a Ele. Ele usou um se, bem grande. Ele diz assim, se alguém quer vir após mim, está falando para os seus discípulos, a si mesmo se negue. Então o nosso problema não são as circunstâncias, não são os outros, não é propriamente o sofrimento, as adversidades. O nosso problema maior se chama ego. Martinho Lutero disse assim, quando ameaçado de morte, né, tantas vezes pelo sistema clerical da época, a reforma, ele disse assim, eu não temo o Papa, eu temo o Papa maior do meu coração, que é o meu próprio eu. Então o Senhor Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome, não a minha cruz, porque, irmãos, aquela é dele. A dele ele tomou totalmente. Consumou plenamente aquela obra. Já compartilhei com alguns irmãos aqui, num outro momento, numa outra situação, o significado daquela palavra está consumado na cruz. Tetelestai, que linda palavra. Ele consumou tudo na cruz do Calvário, essa obra é dele. Agora o Senhor falou, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos compreender, porque essa cruz subjetiva, ela está tipificada aqui também em Esdras 3. Não é? Firmaram o altar. Obra de Cristo na cruz, consumada, objetiva, e trabalho da cruz em nós, ou o caminho da cruz, para que a igreja seja edificada. Como eu disse, não há molde para a igreja ser edificada. Há o trabalho do cinzel, né? Lá no candelabro. O trabalho do cinzel, batida após batida, é um tipo do trabalho da cruz em nós, em nossas vidas. Talhando, passo a passo, a imagem de Cristo em nós. Esse não é o propósito de Deus no nosso chamamento? O que diz Romanos 8? Aqueles que de antemão conheceu, lá na eternidade, também os predestinou, para quê? Para serem, olha aí, conformados, trabalho do cinzel. O cinzel na barra de ouro, moldando o candelabro. Conformados à imagem do seu Filho. Para que ele seja, ele que é o unigênito de Deus. Agora porque como grão unigênito, o único grão de Deus, santo, perfeito, foi semeado na terra. Para que o Pai pudesse produzir agora muitos grãos, muitas famílias de filhos. Hebreus 2:10 diz que ele está conduzindo muitos filhos à glória. Hebreus 2, versículo 10. Não é? Então, irmãos, o propósito de Deus é esse. Conformar os muitos grãos à imagem do grão do seu Filho. Para que ele seja o primogênito, agora não unigênito, mas primogênito. Entre muitos irmãos. Irmãos, esse é o cerne, esse é o centro do propósito de Deus. Se nós não entendemos isso, nós não temos filtro para julgar o que ouvimos, nem para julgar nossa conduta, nem para julgar as aflições, nem para julgar os sofrimentos. Nós nos perdemos completamente. O filtro pelo qual nós julgamos todo o trabalhar de Deus em nós é Romanos 8:29. Ele está trabalhando para formar a imagem de Cristo em nós. Trabalho da cruz. A imagem do Filho nos muitos filhos. Então esse é o aspecto subjetivo de Esdras 3:3, o altar. Agora nós precisamos de mais entendimento aqui. O que a Bíblia chama de trabalho da cruz? Nós podemos falar da cruz, pregar da cruz, mas não entender a cruz, e muito menos viver a cruz. Eu creio que nós precisamos de ajuda do Novo Testamento, e é o que nós vamos fazer agora, para compreendermos como, de maneira muito prática e específica, nós podemos andar no caminho da cruz. Como que o trabalho da cruz pode se processar em nós. Então, irmãos, deixa eu primeiro te dar um esquema, para depois compartilhar.